Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre esse livro aqui, que é o Hamlet, do Shakespeare. Eu tenho essa edição aqui da Penguin, que ela é uma edição em português, né? E eu achei boa a tradução, assim, na verdade o livro mesmo, a história é só esse pouquinho que tá marcado aqui. É bem fininho. O resto aí no começo tem uma introdução, e no final tem algumas notas. É isso. Então, sobre o autor Shakespeare, ele fez comentários. Na verdade, eu já tenho um vídeo aqui que eu falo mais sobre o Shakespeare, que é o vídeo do Macbeth. Depois eu deixo o link aqui na descrição. Bom, sobre esse livro aqui, né, a história é do Hamlet. E aí a peça aqui começa com o Horácio, um amigo do Hamlet, que ele tá com mais algumas pessoas ali, e aí eles veem um fantasma, e esse fantasma eles acham que é parecido com o rei Hamlet, que é o rei que morreu faz algum tempo. E aí eles acabam decidindo ir contar pro Hamlet filho, que eles viram essa aparição, né? E aí eles contam pro Hamlet e o Hamlet, filho, decide ir ver esse fantasma também. E aí, nessa parte, a gente sabe que... Tá, eles conversam, e nessa conversa o fantasma diz que pro filho, o rei Hamlet, fantasma do rei Hamlet, ele conversa com o Hamlet filho e diz que foi morto pelo Cláudio, que é o irmão do rei, tio do Hamlet. E aí a gente sabe que o rei Hamlet da Dinamarca morreu lá, que ninguém sabia a causa, e o rei tem um filho chamado Hamlet também, que é o que dá o nome à peça. E aí duas semanas depois, sei lá, um mês depois, eu não lembro bem, o Cláudio casou com a mãe do Hamlet. E aí nessa conversa, o fantasma vai falar pro Hamlet filho que foi o Cláudio que matou ele. E daí ele pede vingança. Aí, a partir desse encontro do Hamlet com o suposto fantasma do pai dele, aí ele começa a ter vários dilemas interiores, aí ele começa a fazer infinitas conversas com ele mesmo, assim, começa a andar falando sozinho, aí ele decide se fingir de louco, para ele descobrir se realmente o fantasma estava falando a verdade ou não, e poder fazer a vingança para vingar o pai dele, né? A vingança contra o Cláudio. Aí aqui também tem que o Hamlet, ele é apaixonado pela Ofélia. A Ofélia é a filha do Polônio. O Polônio é o conselheiro do rei, no caso o rei Cláudio agora. E ela é irmã do Laertes. O Laertes é meio que um soldado, acho que é. Só que o pai da Ofélia, ele meio que não apoia o romance da Ofélia com o Hamlet, porque eles são de classe diferente, né? E, na verdade, eles acham o Hamlet meio louco, assim, sabe? Porque ele fala sozinho, vê fantasma, né? Então, mas eles acham que o Hamlet não é adequado pra ela. Aí, em um momento lá da peça, a gente vai lendo, chega nesse reino uma companhia de teatro, e aí o Hamlet pede que seja ensinado a suportar a morte do pai. Ali, né, ele pede que seja feita uma peça, daí acaba sendo uma peça dentro da peça. Porque ele quer ver a reação do Cláudio e a reação da mãe dele, a Gertrudes, durante essa peça. E aí, enquanto está sendo ensinada a peça, no final da peça, o Cláudio sai. E aí, como ele sai logo após a peça, o Hamlet acha que realmente teve ele que cometeu o crime. Aí ele decide matar o tio dele. Só que quando ele vai atrás do tio para matar o tio tá rezando. E aí ele não mata, porque ele acha que se ele matar o Cláudio naquele momento que ele tá rezando, a alma do Cláudio vai direto pro céu. Então ele não mata, porque ele não quer que ele vá pro céu. E aí ele vai falar com a mãe dele, né, a Gertrudes,
E aí nessa cena aqui, nesse diálogo, ele começa a meio que cobrar a mãe, né? Como que ela casou com o tio ali em menos de um mês. Mesmo ela, que ela amava o pai dele e tal, tem um diálogo ali entre os dois. E aí ele percebe, durante o diálogo, ele percebe que tem alguém atrás da cortina ouvindo a conversa. Aí ele mata essa pessoa, achando que é o Cláudio, e na verdade é o Polônio, o pai da Ofélia. E aí depois disso, Cláudio e a Gertrudes, a mãe do Hamlet, eles decidem mandar o Hamlet para a Inglaterra. E aí o navio que o Hamlet vai atacado por piratas no meio do caminho. Aí o Hamlet paga para esses piratas ali, porque eles não fazem nada, para eles levarem ele de volta pro reino da Dinamarca. E aí assim, nessa parte aqui, a gente já não sabe se o Hamlet continua fingindo que tá louco ou se ele realmente enlouqueceu de vez. Porque... E aí depois a morte do Polônio, e quando o Hamlet fala que tá louco, a Ofélia também, meio que ela enlouquece também, ela fica depressiva, e aí dá a entender que ela se matou, que ela se suicidou. Não fica muito claro, mas é o que dá pra presumir. Aí o Hamlet volta pra Dinamarca, e assim, pra resumir bem, todo mundo morre. Tem uma luta depois que ele volta, daí ele luta com o Laerte, que é o irmão da Ofélia, daí a espada tá envenenada, porque daí o Cláudio faz um plano para matar o Hamlet. E daí só sei que no final todo mundo morre. Leio pra saber mais detalhes. Bom, aí quando chega no final ali, né, chega o Fortinbras, que é o príncipe herdeiro da Noruega. E aí, todo mundo morto, assim, ali. E aí, como só sobrou o Horácio para contar a história. Aí ele conta a história pro Fortinbras. E aí a gente fica sabendo, né? Acho que no meio da peça já é falado que o Hamlet pai, aquele do fantasma, ele lutou com o pai desse Fortinbras há muitos anos atrás, e ele tinha tomado esse reino ali para ele. Então o Fortinbras, agora o Fortinbras filho, retoma o reino que é dele por direito. Bom, a história basicamente é essa mesmo, assim. E agora nós vamos comentar sobre a obra. Essa obra aqui do Hamlet, né, como todas as obras do Shakespeare, ela tem muitas interpretações, né, é ampla, assim, é bem aberto. E aqui, assim, ela já começa duvidosa, né, porque não fica muito claro aqui se o fantasma realmente é o fantasma do rei. Tipo, eles falam, né, que o espectro aqui é parecido com o rei, que usa a mesma armadura e tal. E aí o fantasma se apresenta como assim, sou o espírito do seu pai. Só que não dá pra saber mesmo. Não dá pra saber também se ele tá falando da verdade, se ele realmente foi assassinado pelo Cláudio, né. E aí, e assim, a gente só fica sabendo que realmente o espectro apareceu, que não é coisa da cabeça do Hamlet, porque na aparição ali, todas elas têm outras pessoas juntos, né? Se fosse só o Hamlet, a gente fica meio desconfiado também. Então, outro ponto é que, assim, após o fantasma aparecer, né, o Hamlet fica planejando a vingança e tal. Só que o principal motivo que o fantasma incita o ódio do Hamlet, né, pro Hamlet pedindo a vingança, não é tipo porque ele matou o pai, é porque ele casou com a mãe. Essa parte é bem interessante, assim, também da gente pensar, né. Inclusive ele fala aqui que ele não quer nada, que ele só quer a vingança contra o Cláudio, que ele não quer que nada seja feito como a Gertrudes. E aí tem uma parte que no meio da fala dele, que ele fala, entregue aos céus, né, Então, assim, quase todas as interpretações que eu achei sobre o Hamlet fala exclusivamente da questão da vingança
E da indecisão do Hamlet em matar ou não matar, que ele fica, né, ser ou não ser, que ele fica naquelas dúvidas dele, né, enquanto ele tá lá falando sozinho, ele tem essa indecisão durante a peça toda, né. Então tem alguns freudianos também que fazem associação, né, com o mito do Édipo, porque pelo fato do Hamlet, né, ter essa questão com a mãe ali, que a conversa deles é meio estranha mesmo aqui, mas tudo bem. Só que assim, o Shakespeare é maior que isso, né, ele, assim, tem mais interpretações, assim. Então, a personagem Hamlet, essa personagem meio... Ela é tida, né, como indecisa, como duvidosa, que ela não quer agir, né? Ela só fica falando, pensando e não age, assim, de fato. Demora pra agir. Aí tem uma parte aqui que o Hamlet cogita o suicídio. E aí, assim, né, nessa parte a gente pode pensar, né, que o suicídio é assim, para quem acha que o mundo seria uma prisão material, o suicídio é a melhor forma de lutar contra isso, né? A pessoa se auto-libertar desse mundo, que seria uma prisão, assim. A auto-aniquilação, né? Assim, o René Girard, ele tem um livro que chama Shakespeare e o Teatro da Inveja, e sobre essa peça aqui, ele fala, né, também desse tema da vingança, que está presente na peça toda. Inclusive, tem ali, né, o Polônio, que é o pai da Ofélia, é morto por Hamlet, e ele é meio que vingado pelo Laertes. Aí o Hamlet pai é morto pelo Cláudio e ele é vingado pelo Hamlet filho. Aí no finalzinho lá, o Fortinbras filho consegue retomar o reino que foi tirado do pai dele. E aí assim, na questão das dúvidas do Hamlet, do ser ou não ser, no mundo da... É porque assim, segundo o Girard, que no mundo da vingança, que o Hamlet está preso ali naquele ciclo da vingança, nenhuma dessas opções faz sentido. Qualquer decisão que ele tome ali não vai fazer sentido para ele. Então é por isso que ele fica nessa dúvida. Também o fato do Cláudio e o Hamlet pai serem irmãos não significa só a irmandade de sangue. Porque, assim, toda a mitologia, na literatura, tem essas figuras irmãs, que são irmãs, assim, não só de sangue, mas no assassinato e na vingança, né? Esaú e Jacó, Rômulo e Remo, e tem mais. Aí, segundo o Girard também, essa indecisão do Hamlet se dá porque o Shakespeare ele quer quebrar esse ciclo de vingança. Então, por isso que o Hamlet fica nessa dúvida, porque o Shakespeare está fazendo alguma maneira de quebrar esse nosso ciclo de vingança, né? Então, e nisso aí, seguindo, ele faz até um paralelo com o mundo atual, que se a escolha do Hamlet fosse apertar um botão nuclear, por exemplo, e daí se ele ficasse nessa indecisão por muito tempo ali, todo mundo em sua volta ia ficar impaciente, né? Como assim ele não apertou o botão nuclear? Ele faz esse paralelo que eu achei interessante. Na literatura a gente tem também a figura do duplo, né? No personagem que aqui tem, que é o Cláudio e o Hamlet pai. E de certa forma o Hamlet filho também, eles são meio que duplos ali. E a questão da vingança, a gente tem que lembrar, né, nas mitologias, que até no mito bíblico, né, lá na Gênesis, a humanidade foi criada a partir da vingança, né, que é do Caim e Abel. A partir daí que é criada a humanidade. Então, aí aqui, né, ele fala também uma parte essa questão dos irmãos, né, que serem duplos dos irmãos, que o Hamlet, quando ele tá conversando com a mãe dele lá,
Ele fala, olhe esse retrato bem, e esse outro aqui. Aí que ele tá comparando o retrato do pai dele, o Hamlet pai, e do Cláudio. E daí ele fala pra ela, né? A efígie figurada desses dois irmãos. Olha só, quanta graça paira nessa testa. Uns que daí ele tá. E aí ele vai falando como os dois são parecidos. Como os dois são parecidos, que na verdade, assim, se ela ama o irmão, ela ama o outro, porque os dois são muito parecidos. A parte da peça, dentro da peça que tem aqui, quando chega aquela companhia de teatro lá, que o Hamlet monta a história, né? E daí ele quer ver, sei lá, que ele quer denunciar e revelar todos ali, né, por meio desse artifício da peça. Porque é isso que até na literatura a gente se identifica com o personagem e aí dependendo da gente revolta, né? A gente acaba se revoltando com aquele personagem por causa da identificação. Então o Hamlet ele quer fazer isso, ele quer revelar por meio dessa peça e aí ele quer fazer com que aqueles que se identifiquem com a história se levante e saia revoltado, né? Na hora, assim. Outra coisa que quando o fantasma vai conversar lá com o Hamlet, uma dessas personagens que estão lá na hora, né? Que é aquele rapaz ali, ele diz assim: há algo de podre no reino da Dinamarca. E aí, assim, quando é dito que esse algo de podre, e a gente vai acompanhando a história aqui, a gente percebe, né, que o poder que começa aqui no Hamlet pai é ilegítimo, né? Porque ele meio que usurpou esse trono, ele matou Fortinbras pai e pegou o reino para ele, né, numa guerra que teve lá, então ele não é o poder legítimo aqui. Isso é como se fosse um reino amaldiçoado. E isso explicaria essa vingança em cima da vingança, em cima da vingança que tem nessa história. E daí quando o Fortinbras filho, aqui no final, ele retoma o poder, é como se o reino voltasse ao poder legítimo, e aí você fica aquela ideia de que você vai ter pelo menos um tanto de paz, né? Um tanto de calmaria na história. Eu acho que por hoje é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, curte, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau!